Você não merece ver de esmola. E eu quero declarar em nome de Jesus: Jesus está aqui nesta casa de oração, e você não vai ser carregado por ninguém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos 2, versículo 1 em diante. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, olha o que chama a atenção de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. E pensavam: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se. E ele: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Já pensou se hoje for um daqueles dias que você vai dizer: nunca vi nada igual? Tem vezes que a gente não tem essa expectativa, né? Estou pregando para a gente aqui ou para anjo? Esse culto pode ser um culto comum, e esse culto pode ser o melhor culto da sua vida. Depende do solo. Feche os seus olhos, liga o teu pensamento em Deus. Pai bendito, é a tua palavra. É a tua palavra, Senhor. O Senhor conhece o meu futuro. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que a minha alma precisa. O Senhor conhece aquilo que eu nem consegui pronunciar. O Senhor conhece quem eu sou de verdade. E os teus olhos são olhos de amor, olhos de paz, olhos de misericórdia. E eu imploro, Jesus, fale conosco nesta noite. Encha o nosso coração de vida, de paz e completude. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui porque a gente acredita em Deus. De alguma forma e de algum nível, a gente acredita que existe uma presença que pode mudar a nossa vida. A gente algumas vezes não entende muito, porque a gente vem aqui, a gente vê uma pessoa pregando, a gente vê algumas pessoas cantando, mas o encontro com Deus, ele não passa por essa relação humana. É difícil servir a Deus.
Porque servir a Deus não é visual, não é toque. Servir a Deus é uma conexão do Espírito. E quando a gente se conecta com todo mundo e não se conecta ao Espírito, não flui. A gente cansa, a gente desanima. E não tem nada melhor do que você trabalhar e receber seu salário, não é verdade? Sim ou não? Puxa, como é bom. A Bíblia diz, né, e o trabalho dignifica o homem. É muito bom. E aqui eu não estou falando de quantidade de dinheiro, mas a gente sabe o valor do fruto. O valor de você falar, não, olha, eu estou vivendo, entreguei minha vida para Deus, e eu estou vendo mudanças em mim. Eu estou vendo que, de alguma forma, coisas que eu não tinha força para fazer, agora eu estou fazendo. Eu não era assim, eu era uma pessoa completamente diferente, eu reagia diferente. E de repente eu estou me reencontrando, eu estou me descobrindo. Já fiz tratamento, já procurei ajuda, já li livros, já fiz terapia. Mas de agora em diante, desde que eu me entreguei para Deus, a minha vida está mudando. Como é bonito a gente ouvir isso das pessoas. A verdade é que você só pode dizer se é um cristão quando 4 transformações acontecem na sua vida. São transformações que a gente tem que buscar o dia inteiro, todos os dias. Eu encontrei essas transformações e lendo esse texto, o Espírito Santo falou ao meu coração, diga a eles isso. Porque viver uma fé cristã sem a transformação genuína, sem a transformação verdadeira, é realmente não viver. Existe uma paz, você pode voltar a dormir hoje. Não há ninguém aqui que não tenha um problema. Poxa vida, não há ninguém. Agora eu não posso medir o amor de Deus pelas tréguas, porque eu tenho paz. Não. A paz prometida na Bíblia é uma paz que excede o entendimento. Não tem nada a ver com finalizarem a maldade, serem mais bondosos, mas são transformações no Espírito. É no Espírito, é de dentro para fora. É o Espírito Santo dentro de mim, produzindo algo que não dá para explicar. Eu poderia ficar aqui até de madrugada, mas nesse texto, é lindo o que eu vi na vida desse paralítico. Quando você para um pouquinho para ler o que Jesus fez na vida dele. O ministério de Jesus era um ministério de sucesso. Aonde ele ia, multidões o acompanhavam. E agora ele está em Cafarnaum de novo, está em casa. E agora corre a notícia que Jesus está ali, e aí multidões vêm. E dentro dessa multidão, há um relato de 4 amigos que foram levar o paralítico para assistir o culto. Mas chegando lá, você acabou de ler a história comigo, a casa estava lotada de gente, não tinha como entrar. É como se eles viessem aqui e tivessem que ficar na tenda. Porque Jesus não tinha como chegar perto dele, não tinha. E esses 4 amigos, você conhece a história, eles fizeram algo incrível, que trouxe 4 mudanças na vida desse homem. 4 mudanças geniais. A primeira delas, esse homem chegou até a Jesus amarrado, fala comigo, amarrado. Ele chegou amarrado e ele voltou livre. Ele estava amarrado numa maca, para ele não tombar, para ele não cair. Ele chegou amarrado ali, mas quando ele foi embora, ele voltou desamarrado. A primeira transformação real de alguém que entrega a vida para Cristo é que a gente chega amarrado. A gente chega amarrado por cordas espirituais, obras de macumbaria, feitiçaria, mandingas, uma mente doente, cheia de melindres, traumas. A gente chega amarrado por sentimentos, amarrado por impulsos, amarrados pelas obras da carne, amarrados por heranças malditas que vieram de avós para pais, para nós. A gente chega amarrado, chega todo amarrado, porque a forma como a gente encontrou para sobreviver foi assim. Eu não estou dizendo que a amarração foi ruim. Talvez para a gente chegar até a presença de Deus, para não cair da maca, a amarração foi até necessária, mas Jesus, ele não suporta olhar para um filho dele amarrado. Não combina com o Evangelho. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o que a gente percebe são frequentadores de igreja, pessoas que chegam à igreja amarrados e continuam amarrados por questões malignas,
continuam vivendo uma vida de pesadelos, acordam de madrugada assustados e acham isso normal, veem vultos em casa e acham isso normal, ouvem vozes e acham isso normal, não combatem. Vivemos uma vida de compulsão, vivemos uma vida cheia de depressão, ansiedades, transtornos, bipolaridades, uma bagunça ambulante, mas logo nos infiltramos no voluntariado, logo nos infiltramos nos grupos, logo a gente faz amizades, logo a gente arruma um namorado, e a gente não percebe que no reino de Deus você chega amarrado e volta para casa desamarrado. Nós deveríamos batalhar mais por isso. Na hora que a gente está orando aqui, a gente deveria expor as cordas que nos prendem e não fazer cara de paisagem, porque não é normal uma pessoa dizer que encontrou Jesus e voltar para casa amarrado. Não é normal, não é normal, não deveria acontecer isso. Esse homem, ele chegou ali carregado. Ele chegou até Jesus carregado e ele voltou carregando. Aquilo que o carregava, que era a maca, ele voltou para casa carregando a maca. Essa é a segunda transformação. Não tem nenhum problema chegar aqui carregado. Eu vim aqui porque alguém me trouxe. Eu vim aqui porque alguém me pegou em casa. Eu vim aqui porque alguém insistiu muito. Eu vim aqui porque, olha, eu vim aqui carregado, pastor. Não tem nada de errado. Mas quando você encontra Jesus, não tem como você continuar sendo carregado. Não tem como você continuar permitindo que alguém te leve, te conduza, te ponha no ombro. Não. Porque Jesus te dá autonomia espiritual. Quem encontra Jesus passa a ter autonomia espiritual. Você passa a decretar cura aos enfermos, você passa a expulsar demônios, porque a autoridade do nome de Jesus não está em carteirinha de pastor, bispo, apóstolo, diácono. A autoridade está em todos aqueles que o confessaram e receberam como filhos, como que creem que Ele é o Filho de Deus, também foram feitos filhos de Deus. Quando você chega diante de Deus, você chega carregado. Quantas pessoas a gente encontra, eu encontro ali, pastor, olha, eu vim aqui, perdi um familiar, mas me convidaram para vir aqui. Pastor, olha, eu estou saindo das drogas, olha, eu estou aqui num processo tão terrível do meu casamento, a gente não se entende mais. E está tudo bem, a gente chegou aqui com a língua para fora, cheio de hematoma, mas quando você encontra Jesus, não tem como. E você não pode aceitar continuar sendo carregado. Tapinha nos ombros, palavras amigas. Não, Deus está te dando autoridade para você suportar vales, autoridade para você suportar caras feias. Meu irmão, cresça em nome de Jesus. Pare com esses discursos. Se você continua sendo carregado, você encontrou a Lírio, encontrou o pastor Diego, mas você não encontrou Jesus. Porque quem encontra Jesus chega carregado e sai carregando. Eu saio carregando a minha fé de um lado, eu saio carregando a autoridade, eu saio carregando a armadura de Deus, eu saio carregando uma fé madura, eu saio vivendo a mesma vida, morando na mesma casa, encontrando as mesmas pessoas, mas eu não vou ser mais um peso para ninguém. Fala comigo, quem encontra Jesus não é um peso para ninguém. Não é, porque Jesus te sustenta. Não é. E quando eu digo peso, eu não digo só peso financeiro, não. Eu digo peso emocional. Porque tem pessoas que sugam a nossa energia. Tem pessoas que drenam o nosso ânimo. Tem pessoas que, além de estarem mal, querem destruir os outros. Não. Ele chegou diante de Jesus sendo um peso. 4 pessoas tiveram que parar a vida para carregá-lo. Mas quando Jesus entra na situação, Jesus diz, eu te amo tanto que você não merece viver de caridade. Você não merece viver de esmola. E eu quero declarar em nome de Jesus, Jesus está aqui nesta casa de oração. E você não vai ser carregado por ninguém. Você não vai, para não ninguém jogar na sua cara, tá vendo? Sou eu que te sustento, tá vendo? Sou eu, se não fosse por mim. Você vai bater no peito e dizer, se não fosse por Jesus. Sim, eu sou muito grato pela sua ajuda. Eu sou muito grato pelas horas de sono que você perdeu me aconselhando. Mas eu quero dizer muito obrigado por tudo, porque agora eu encontrei Jesus e Ele me dá autoridade para seguir. Quando você encontra Jesus, você deixa de ser um peso morto. Quando você encontra Jesus, você para de ser um coitado para ser inspiração na vida dos outros. O que Jesus diz? Vós sois o sal. E o que o sal produz?
sede. Quanto mais salgado a comida, mais sede você vai ter. Como uma bela feijoada salgada, como um belo bacalhau salgado. 3 litros d'água é pouco, é ou não é? Porque quanto mais salgado, mais sede. Sim, eu cheguei na igreja quebrado, pastor. Sim, eu vim de um lar conturbado. Sim, eu cheguei aqui na humildade, sentei lá no fundo, fiquei no cantinho. Mas eu encontrei Jesus naquela oração. Daí ele falou comigo e eu deixei ele falar comigo. Eu não sei explicar, mas uma autoridade tomou conta do meu ser e eu comecei a ver a vida de cima para baixo. Eu parei de ver a vida como qualquer pessoa e agora eu voltei para a mesma casa perturbada. Mas de repente o meu estilo de vida começou a despertar sede na vida das pessoas. Eu de repente comecei a viver e mostrar que é possível ser feliz. Eu continuo ganhando o mesmo salário, eu continuo dormindo no mesmo quarto, eu continuo vestindo as mesmas roupas, eu continuo tendo a mesma rotina, mas eu não sei, a minha vida produz sede. Sede, as pessoas estão incomodadas comigo, porque a minha vida mostra que é algo diferente. Fala comigo, de peso morto eu vou ser inspiração. Esse homem chegou lá doente, enfermo. E como é que ele voltou para casa? Curado. Curado. Chegou amarrado, voltou livre. Chegou carregado, voltou carregando. Chegou doente e voltou curado. Eu vou dizer para você, o nosso Deus cura. Nosso Deus cura todas as doenças. Todas as doenças. Você crê no poder de Deus? Existem promessas para cura. Salmo 103, versículo 3. O salmista diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura algumas, todas as suas doenças. Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Tiago 5, versículo 14. Entre vocês há alguém que esteja doente ou está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Esse homem chegou até ali sem andar. Ele chegou ali doente, limitado. Mas a presença de Jesus o curou. A presença de Jesus o curou, o libertou. Jesus cura diabetes, Jesus cura o câncer, Jesus cura a AIDS, Jesus cura a depressão, Jesus cura, meu irmão, Ele cura. Ele cura. Pare de andar como um doente e comece a fazer orações verdadeiras. Ele cura todas as coisas, Ele cura todas as doenças. Eu não sei se Ele vai curar, porque dentro da cura existe o propósito dEle, mas a decisão de curar é dEle, e a decisão de pedir é minha. Vai pedindo, peça hoje, peça amanhã, peça depois de amanhã. Não se acostume com nenhuma dor, porque Ele levou todas as dores na cruz do Calvário. Não se acostume com nenhuma limitação física. Orou hoje, não curou, ore amanhã, ore depois de amanhã, ore depois de amanhã, ore, Ele cura. Haviam quantas pessoas doentes ali? Milhares, centenas. Mas a Bíblia diz que Jesus foi atraído por aquele homem, não porque o grau de doença dele era grave, não porque a paralisia dele era diferente dos outros. A Bíblia diz que vendo a fé daqueles homens, Jesus foi atraído. O problema não é a doença. A gente fica impressionado com a nossa dor, a gente fica impressionado com o caos, mas a gente não fica impressionado com a fé que temos. Comece a ter uma fé maior do que a sua dor. Jesus, se Ele olhar para você e dizer: a vida dele está uma bagunça, a vida dele está uma desgraça, a doença dele é terrível, realmente ele está há anos sofrendo disso, mas olha que fé, olha que belezura de fé, olha que belezura de adoração, olha que esforço eles estão fazendo para chegar na minha presença, olha que quantas limitações eles estão vencendo. Aquele homem chegou lá em pecado e ele voltou para casa perdoado. Chegou amarrado e voltou desamarrado. Chegou carregado e voltou carregando.
Chegou doente e voltou curado. Chegou cheio de pecados e voltou para casa perdoado. E esse foi o maior milagre. Uma consciência pesada, um passado terrível, encontrado pela graça de Deus. A graça que leva um homem sujo para o céu. A graça que leva uma pessoa que não merece nada para o céu. Agora, olhe para mim. Que bom, pastor, saber que Jesus pode mudar a minha vida. E eu vim aqui hoje talvez carregado. Eu vim aqui hoje amarrado, ou eu vim aqui doente, ou cheio de pecados. Como é então que eu posso encontrar esse Jesus para mudar a minha história? A questão é que, se você veio atrás de uma palavra de conforto, essa palavra não vai mudar você. Porque o conforto, ele só te acomoda na amarração, no pecado, na doença. Jesus não tem uma palavra de conforto, porque quem te dá a palavra de conforto é aquele que não pode fazer nada. Ele só quer ajustar você melhor na poltrona. Ele só quer fazer você deitar melhor no sofá. Não. Alguns estavam ali naquela casa porque não queriam palavra de conforto, mas tinham curiosidade. Quem é esse camarada? Quem é esse camarada que todo mundo fala, que faz milagre? E talvez tenha alguns curiosos aqui dizendo: eu vou para o culto. Todo mundo fala da Lírio, todo mundo fala do que o pastor Diego prega, todo mundo fala do louvor da igreja, todo mundo fala da igreja lá preta, da cor preta. Eu quero ir lá, eu estou curioso, eu quero saber como é. Mas a curiosidade não foi. Alguns foram lá porque queriam benefícios. Eu estou muito apertado financeiramente, eu estou muito apertado na saúde. E quem sabe, né, não pinga um milagre na minha conta, quem sabe? Mas não foi por isso que eles venceram. Sabe por que Jesus olhou para aquele homem? Olhe para mim. Sabe por quê? Sabe quando uma pessoa amarrada é liberta das amarrações? Sabe quando uma pessoa que é carregada passa a carregar? Sabe quando alguém que está doente é curado? Sabe quando alguém que não tem pecados perdoados é perdoado? Quando ele vence as portas bloqueadas. Fala comigo, portas bloqueadas. Entre Jesus e aquele homem havia uma porta bloqueando. E eu sei que na sua vida há portas bloqueando. E um camarada que só tem curiosidade, ele não suporta portas bloqueadas, ele volta para casa. Uma pessoa que vem aqui para um alívio, vê uma porta bloqueada, lotada de gente, ele fala: hoje não, eu volto outro dia. Uma pessoa que está aqui apenas por uma palavra de conforto, que se vitimiza e fala assim: nossa, eu quero tanto ter uma semana de paz, eu quero tanto voltar a dormir. Quem sabe na oração o pastor Diego não é usado por Deus, e Deus me dá aquele abraço gostoso. Mas quando você vê um culto difícil, quando você vê uma chuva, quando você vê uma cara feia de alguém, quando você vê uma porta bloqueada, você dá meia volta e volta para casa. A religião falou para aquele paralítico: hoje não é seu dia. Chegaram na sua frente, chegaram antes, perdeu o playboy, chegou atrasado, seu sonso, já tem gente lá na frente, volta outro dia. Porque é assim que vão falar para você. Porque se você não priorizar a sua vida, não acho que alguém vai priorizar. Porque entre você e o teu milagre há portas bloqueadas. Entre você e o seu avivamento há pessoas fazendo cara feia. Entre você e o melhor de Deus, a gente dizendo: volta o mês que vem, volta depois. E a pergunta é: quantas portas bloqueadas estão dizendo para você que hoje não é o dia, que esse mês não é o dia, que 2022 acabou, que esse culto já era, que é só semana que vem, que é só na conferência da igreja ABC. Você chegou tarde, você não vai ter vida não. Chegou tarde, perdeu o playboy. Quantas vezes a religião disse que já era, a medicina. A pergunta que fica é: o que as portas bloqueadas geram em você? Você está esperando o que? Boa vontade? Um anjo para abrir a porta? Ninguém vai ter misericórdia de você. A diferença entre os que perdem e os que vencem é que uma pessoa comum que vê uma porta bloqueada, ela volta para casa. O sobrenatural sobe para o telhado. O sobrenatural vai para o telhado.
O sobrenatural está dizendo: não é você que vai me impedir de chegar perto do meu Jesus. Não é. Não é esse monte de gente na minha frente. Não é uma porta trancada. Se não der para ser pela porta, vai ser pelo telhado. Não há ninguém nessa terra que vai impedir a minha vida de ser livre. Eu cheguei amarrado, eu vou voltar desamarrado. Eu cheguei carregado, eu vou voltar carregando. Eu cheguei doente, eu vou voltar curado. Eu cheguei cheio de culpas e pecado, eu vou voltar livre, perdoado. Subir para o telhado, sabe o que é? Elevar os pensamentos. Subir para o telhado é sair do burburinho da religião, sair do burburinho das ideias idiotas, sair do burburinho dos ressentimentos, das bobageiras que correm pelos corredores e dizer: está muito congestionado aqui na terra, está muito congestionado esses corredores de humanidade, é muito pessimismo, é muita regrinha idiota, é muita regrinha. Eu vou para o telhado, porque lá no telhado ninguém vai, está entendendo? Lá no telhado ninguém tem coragem, porque as pessoas querem tudo de mão beijada, as pessoas querem tudo ao alcance das mãos. Ninguém, é um pouquinho de esforço já desvia, é um pouquinho de persistência já fala que Deus não ama, é um pouquinho de esforço, a gente quer tudo na mão. A igreja hoje tem que dar tudo na mão, a fé tem que dar tudo na mão, é tudo. Se saiu do script, se eu já não concordei, se eu tive um pouco de esforço, já não serve. É por isso que a maioria chega amarrado e volta amarrado, é por isso que a maioria chega carregado e volta carregado, porque a gente não consegue fazer nada além. A Bíblia diz que, vendo a fé daquele povo, entre você e o seu milagre tem cara feia, entre você e a sua libertação tem passado, entre você e a sua libertação tem falsas doutrinas, entre você e a sua libertação tem conversa torta, e a única forma de você ser transformado é subindo. Fala comigo: eu preciso subir. Você tem que subir, você tem que elevar o nível das suas conversas. Você tem que parar de fazer bobagem, você tem que parar de escrever bobagem, você tem que parar de remoer bobagem. Cresça! Cresça! 30 anos na igreja, carregado, amarrado, doente e cheio de pecado. 30 anos. E aí quando confronta, vou mudar de igreja. Essa igreja não presta, essa igreja não serve. Pula de igreja, troca de igreja como troca de roupa, mas está sempre amarrado, carregado, doente e cheio de culpa. Cheio. Será que você não se deu conta que enquanto você não subir o nível das conversas, subir o nível dos pensamentos, subir e fazer um buraco no telhado? Sabe o que é buraco no telhado? É esforço. É pegar um camarada doente, subir, arrancar uma telha. É ousadia. A casa não é minha. Mas qual é o valor de uma telha perto do valor de uma cura? Qual é o valor de uma bronca do dono da casa quando eu vou encontrar Jesus? Estou nem aí porque vão pensar, estou nem aí se vão me dar bronca. Eu só preciso de uma coisa: esse meu esforço aqui é por Jesus. E se você tiver que fazer um esforço por Jesus, meu irmão, manda o mundo lamber sabão, faça o que você tem que fazer. Se Jesus está no ambiente, eu sinto muito, irmãos, mas agora é na hora de conversar comigo. Ai, você ficou sabendo? Não fiquei sabendo de nada. Eu fiquei sabendo que Jesus está aqui, eu quero encontrá-lo agora. Não tira o meu foco, não tira a minha atenção. Eu não quero conversa torta, eu quero encontrar Jesus, porque amanhã eu tenho guerra, amanhã eu tenho batalha. Eu quero voltar para minha casa hoje, eu quero voltar para minha casa desamarrado, curado. Eu quero voltar carregando, eu quero voltar para minha casa com a alma livre. Eu quero voltar, por quê? Porque eu quero chamar a atenção de Jesus. Imagine Jesus pregando, Jesus está pregando, de repente abre uma clareira no telhado, abre um camarada, as cordas vão descendo, um paralítico, as cordas vão descendo, todo um esforço, toda uma dedicação, toda uma engenharia, para quê? Para levar o homem onde Jesus está. Se a gente fizesse todo esse esforço que a gente tem para estar perto de gente, para estar perto de Jesus, eles chamaram a atenção de Jesus. Toda aquela movimentação fez Jesus parar tudo e olhar para eles, porque era diferente, era especial. Era alguém que estava amarrado, carregado, doente, cheio de pecados, mas apesar disso, estava indo em direção a Jesus. Ele não quer os perfeitos, Ele não quer os santos, Ele quer os amarrados.
carregados, doentes, pecadores, mas que diz: é hoje, é hoje, é hoje que eu vou voltar a dormir, é hoje que eu vou recuperar o meu casamento, é hoje que eu vou limpar minha mente desses pensamentos tóxicos, é hoje que eu vou dispensar as pessoas que se alimentam da minha desgraça, e dizer para elas: procurem outro desgraçado, porque eu não sou mais desgraçado, eu sou cheio da graça de Deus. Procurem outros para vocês terem pena, porque a partir de hoje eu vou carregar. Ninguém vai me carregar mais. A partir de hoje eu retomo a minha autoridade espiritual. A partir de hoje eu não tenho R$1 no bolso, eu não tenho onde cair morto, mas o Espírito Santo me encheu hoje. E com o Espírito Santo eu vou renascer onde quer que eu esteja. Com o Espírito Santo o deserto vira manancial. Com o Espírito Santo o telhado de casa é plataforma de avivamento. Com o Espírito Santo poucos reais na carteira geram milagres. Eu não sei de nada, eu quero o Espírito Santo. O que eu acho lindo é que o texto diz: vendo a fé deles. O que é que Deus está vendo de nós? A gente não é anjo. A gente não é anjo. Se eu disser para você que todo culto que eu venho aqui eu tenho fé, mentira. Se eu disser para você que todo culto que eu entro aqui eu entendo o que Deus está fazendo, mentira. Tem vezes que eu estou de saco cheio, que eu não entendo o que Deus está fazendo, que eu fico perguntando por quê. Mas essas dúvidas estão aqui na minha vida para eu olhar para a porta bloqueada e dizer: volta para casa. Está vendo? Você tem uma boa desculpa. Essa é a desculpa porque a sua vida é uma desgraça. A porta está bloqueada. Então quando alguém te perguntar por que você está amarrado, fala: eu até queria, mas a porta está bloqueada. Quando alguém perguntar por que você é carregado por todo mundo, por que você é o patinho feio, o torto, que todo mundo tem que ficar ali dando esmolinha, você fala: eu até queria carregar, mas a porta está bloqueada. Quando olharem para suas doenças emocionais, espirituais, físicas, deita no sofazão bem esparramado, e quando alguém for te confrontar, você fala: eu até saí de casa, viu? Mas a porta está bloqueada. Chegaram na minha frente, eu sinto muito, me deixe ficar mais 10 anos aqui nessa situação, e ninguém me cobre nada, porque eu fiz a minha parte, eu fui até lá, mas a porta está bloqueada. Quando alguém perguntar: nossa, por que você não levanta a cabeça? Porque eu tenho tantas culpas, fiz tanta coisa errada, mas olha, eu fiz uma campanha, na explosão eu fui lá, eu fiz o jejum, 21 dias de jejum, mas a porta está bloqueada. Mas você não pensou em fazer o quê? Tem que fazer mais, alguém não fui lá. Será que você não está fazendo muito pouco para esperar tanto? Será que eu não estou fazendo muito pouco para esperar tanto avivamento? Será que essa vida que eu tanto quero que Deus me dê, será que eu mereço ela? Será que eu estou fazendo o suficiente quando as portas estão bloqueadas? Será que eu não estou pensando como alguém que volta, ou como alguém que sobe? O Senhor honra a fé dos seus servos. O Senhor honra e abençoa a fé dos seus servos. E ainda hoje a fé continua transformando pessoas. Ainda hoje. Eu não sei quantos chegaram aqui amarrados. Macumba, obra maligna, inveja, depressão, ansiedade. Mas Jesus está aqui. Aí você pode fazer uma oração de alguém que vai subir no telhado, ou alguém dizendo: eu trabalhei a semana toda, só estou aqui pela misericórdia. Estou aqui porque, olha, só Deus sabe o esforço que foi para chegar até aqui. Aí você escolhe. Alguns chegaram aqui carregados.
fica contando kkk no WhatsApp, carente. Se manda mensagem e não responde com coraçãozinho. Carente, não sabe quem é. Precisa de esmola de atenção, esmola de ligação, não tem personalidade, não tem, carregado. O mundo tem que girar ao meu favor. Uma insegurança, uma carência, uma baixa estima. É um inferno, porque todo mundo tem que opinar. O que você acha? Estou bonito, estou feio, estou gordo, estou magro, sou inteligente, o que você pensa de mim? Porque tem que carregar o tempo todo. Se não elogia, morreu. Se ninguém puxa o saco, morreu. Tem que o tempo todo alguém está lá, lindo, maravilhoso, você é importante, você é especial, vai lamber sabão. Até quando você vai viver carregado? Até quando Jesus não vai ser suficiente para você? Até quando você vai viver de esmola? Porque eu sinto muito. Daqui a pouco eu vou para minha casa viver minha vida. E quem vai atrás de você, se você quiser, é o Senhor. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalha o sentinela. Pastores passam, líderes passam, denominações passam, mas o trono do Altíssimo está inabalável. E vou dizer uma coisa para você: a igreja do Senhor não é a Lírio, a igreja do Senhor não é a Assembleia, a igreja do Senhor não é a Batista, a igreja do Senhor são pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não idolatre igrejas, não idolatre denominações, não idolatre endereços. Você tem que entender que a igreja que ele vem buscar não é placa. A igreja que ele vem buscar são pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro e são as noivas para o dia da grande redenção. Não, pastor, eu estou doente. Ora por mim, 6 horas por mim. E você? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que pede para eu orar, ela não ora. Eu tenho certeza. O senhor pode orar por mim? O senhor pode orar pela minha vida? Algumas vezes dá vontade de falar não. Não, se vira. Dobra o joelho e ora. Chegou doente, foi embora? Curado. Mas o maior milagre desse homem foi a cura, foi a amarração, foi ser carregado, foi os pecados. Os pecados foram a maior libertação. Eu encerro essa mensagem dizendo a você que Jesus está aqui. Em alguns lugares oferecem rosa, sal grosso, lenço, toalha, fronha, sabonete, unções, corredores de milagre. E eu não estou aqui para dizer para você que isso não é verdade. O que eu estou dizendo é que nem sempre você vai ter um corredor disponível para passar, uma rosa para colocar no travesseiro, um sabonete para você tomar banho, um ungido. Nem sempre você vai ter um pastor disponível. E algumas vezes você só vai ter uma porta bloqueada. Eu já cheguei para servir a Deus com porta bloqueada. Bloqueada por uma má notícia. Bloqueada por traições. Bloqueada por dores físicas. E eu sei que alguns aqui têm portas bloqueadas. Pastor, eu não estou conseguindo sentir nada no culto de hoje. Nossa, o culto de hoje para mim, olha, Deus que me livre. Mas eu preferia estar em casa, que não sei nem o que eu vim fazer na igreja hoje, porque eu não consegui prestar atenção em nada. A porta bloqueada, né, irmão? Quem sabe, né? Quem sabe no próximo culto o pastor prega melhor. Quem sabe o louvor canta melhor e aí te ajude. Quem sabe alguém ceda um espacinho pela porta. Eu vou dizer para você, ninguém vai dar a vez para você. Ou você sobe esse telhado, se esforça, abre uma clareira no teto e desce. Ou conviva com as cordas, conviva com as esmolas, com a doença e com o pecado. Só Jesus, fala comigo, só Jesus.
Só Jesus. Eu amo. Eu sou teólogo, eu fiz teologia. Minha formação é metodista. Eu fico vendo uns camaradas fazendo teologia e se achando metido a besta, espertalhão. Toda a Bíblia só se resume a uma coisa: Jesus. Eu não sou contra estudar, mas você pode estudar tudo: angelologia, demonologia, tudo. Pode estudar tudo. Você pode ser um apologeta da Bíblia. Se você não ter na cabeça que é só Jesus e mais ninguém, não adianta. E Jesus está aqui. E Ele pode tirar suas cordas hoje. Ele pode tirar você dessa dependência humana. Ele pode curar suas feridas. Ele pode perdoar seus pecados. Ele pode te dar dignidade hoje. Ele pode fazer milagres acontecerem. Escuta aqui, ó. Você pode chegar em casa hoje e ter surpresas quando você sair do culto. Deus pode mandar a gente levar recurso lá na sua casa. Você que entrou aqui desesperado. Eu já vi testemunhos de falar: pastor, eu cheguei em casa do culto e tinha um envelope lá no meu quintal. Quando eu abri era dinheiro. Deus pode. Eu já vi testemunhos de dívidas desaparecerem. Eu já vi, mas você subiu no telhado? Se você já subiu no telhado, você já fez aquela oração que vai subindo acima das dores, acima da depressão, já viu? Já vai subindo, e Jesus vai dizer: meu Deus, eu tenho que abençoar esse camarada. Por quê? Porque ele é diferente, a oração dele é diferente, a fé dele é diferente, o coração dele é diferente. E vendo a fé deles, fecha os seus olhos. Pai, eu oro por essas pessoas agora. Eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Nós precisamos de uma vida realmente transformada. Chega de conversa, chega de firula, chega de história, chega de conversa, Senhor. Chega de ficar olhando para os bloqueios da vida e falando: tá vendo, é isso, é por isso que eu não sou feliz. Porque aquele endemoniado, aquela capetolândia, aquela pessoa, eu fui para o culto na bênção, e aí me encontrei o fulano, e o fulano já me tirou do sério. Por isso que aquele culto não foi bom para mim. Nossa, hoje eu estava maravilhoso para servir a Deus, mas não tinha vaga no estacionamento. Ah, que ódio que eu fiquei, tive que colocar o carro lá embaixo. Nunca mais eu volto para essa igreja. Ah, hoje eu fui com toda a sede de adoração, mas meu filho ficou chorando lá no Kids, e busca a criança, e pega a criança, e eu me aborreci tanto, eu quero ir embora. Ah, o pastor grita demais. Ah, o louvor desafinou. Ah, um voluntário foi ignorante comigo. Eu queria sentar aqui e sentei ali. Enquanto essas conversas idiotas ficam rolando, Deus está dizendo: é por isso que você vive amarrado, é por isso que você vive carregado, é por isso que você vive doente, é por isso que você vive em pecado. Porque a hora que você parar de contar história besta, a hora que você subir no whisper secrets of the sky, carrying stories where the rivers lie. Through the trees the echoes call, a song of the earth that binds us all. Waves of the wind, they dance and swirl, telling tales of a distant world. Every gust, every breath we take, a rhythm of nature that we can't forsake. Waves of the wind, feel the endless tide, moving through the night, where the stars collide, like a soft caress, it's calling me. Of the wind, let the journey begin. Under the moon, where the shadows fall, the wind hums low, it answers the call
of nature that we can't forsake. Waves of the wind, feel the endless tide moving through the night, where the stars collide like a soft caress. It's calling me in. Waves of the wind, let the journey begin. Through the valleys, over the sea, the wind is a song that sets us free. In every moment, in every breeze, it whispers the truth that we long to believe. Waves of the wind, feel the endless tide moving through the night, where the stars collide like a soft caress. It's calling me in. Waves of the wind, let the journey begin. Waves of the wind, forever we roam, carrying us back